para a gente depois poder discutir o que a gente tem aqui. Não, legal. Pronto, está começando agora. Tá, pessoal, boa tarde. Eu estou aqui com o André e com o Cleilton para a gente começar aí um bate-papo sobre a arquitetura influente, que é uma teoria que eu tentei construir aí durante o doutorado. E aí tem algumas provocações para a gente trabalhar aqui agora. O André trabalha com a área de patrimônio histórico e arquitetura sacra, não é isso? E o Cleilton trabalha com design de interiores. É certo isso? Se eu estiver errado. Correto. Isso. Patrimônio histórico, não. Muito pouco. Mais para arquitetura sacra. Então, eu tentei separar alguns gráficos. Eu vou expor aqui para vocês para ficar mais fácil para a gente conversar, tá? Qualquer coisa vocês podem pedir para... Se quando tiver em tela aí, vocês digam, tá? Apareceu aqui. Beleza, deixa eu tirar aqui. Então, tá veja só. Esse esquema que eu coloquei aí, ele é a base da projetualidade. Então, o que tem? O homem, o ser humano e o espaço. Isso aqui é o curso de arquitetura. O Conselho Nacional de Educação diz que o arquiteto é aquele que tem a capacidade de entender as necessidades humanas e produzir espaço para atender essas necessidades humanas. Então, a partir disso, eu comecei a trabalhar, tá? Então, como que a gente poderia trabalhar a necessidade humana? Seriam as necessidades do corpo, da mente e afetivas. Tudo isso aqui é para as pessoas ficarem vivas, tá? Então, eu tenho necessidade do meu corpo para ficar vivo, respirar, por exemplo. Eu tenho necessidade da mente para ficar vivo. Por exemplo, tomar uma decisão sobre eu vou por aqui ou vou por ali. E as demandas afetivas, eu preciso ter vontade de viver. Do outro lado, eu tentei separar o espaço em dimensões, que são as dimensões físicas, que ela é definida pela parede, pelo teto, pelo chão e tudo que tem dentro, móveis, mobiliário, o que for. A dimensão objetiva é aquela que atende a compreensão humana. Por exemplo, quando eu quero fazer minha higiene pessoal, eu imagino ir para um lugar que tenha pia, que tenha aparelho sanitário. Se eu chegar lá e não tiver isso, eu vou achar estranho. Então, eu preciso que essa coisa, os espaços, seja objetivo com o que eu estou pensando. E a demanda simbólica, que aqui é o ponto-chave da história, que é aquela que toca no meu sentido. Eu chego em algum lugar, eu acho aquele lugar lindo, maravilhoso, gostei, e aí vou contar para meus amigos o que aconteceu lá. Ah, me explica como é isso. Aí a pessoa fala assim, não consigo, só indo lá para ver. Então, isso que a gente sabe e não pode falar, não consegue falar, que é a dimensão simbólica. Eu sei, isso é um conhecimento, isso me tocou, mas eu não sei o que falar. Por isso que a Spinoza falou que essa parte, a parte do sentir, é tudo aquilo que você não consegue representar. Então, o sentimento não representa nada, não tem como representar. Então, é o campo do sentimento. E aqui eu peguei o ato de projetar, que é baseado em Lawson. Ele fala que de todos os tipos de metodologia, você sempre tem uma atividade de análise, que é tentar entender o que você está tendo em mão e definir o que você tem para resolver. Atividade de síntese, que é a partir dessa análise entender o que você pode apresentar como proposta, como solução. E, por último, a atividade de avaliação, que você verifica que aquilo que você pensou está de acordo com o que você analisou. Sempre tentando atender às necessidades humanas, produzindo espaço. Certo? Então, essa é uma primeira... Oi, Ariadne, seja bem-vinda. Essa é uma primeira conceituação disso que a gente está tentando falar. Certo? Então, esse é um ponto-chave. Isso ficou claro para vocês, pessoal? Essa relação? Deixa eu ver. Deu para entender isso aí que eu falei? Eu vou passar em frente. Ah, sim, tá. Beleza.
Então, veja só, a partir daí, a arquitetura influente tentou trabalhar no seguinte ponto. Deixa eu entrar bem aqui. Não estou apresentando mais. Ah, sim, é porque eu estava falando. Cleilton, eu saí para falar um pouco. Eu vou fazer isso, de vez em quando eu vou parar um pouquinho. E agora, está apresentando? Então, a ideia do projetista é tentar entender as demandas humanas de um ser específico para produzir o espaço. E aí ele produz o espaço físico que vai gerar as dimensões objetivas e a dimensão simbólica. Bom, aí o que eu andei fazendo? Eu peguei e fiz uma relação dessas demandas com os espaços. Então, está aqui a demanda corpórea, o espaço físico influencia, né, gerando uma forma de o corpo usar aquilo e uma forma do corpo ter o conforto ali dentro. Então, o objetivo de atender às demandas do corpo é isso. Então, toda a parte da arquitetura ou do urbanismo que eu faço para atender a demanda do corpo vai gerar uma facilidade do uso para aquele fim que seja, uma sala de aula para estudar, um banheiro para higiene pessoal e conforto. Vai poder respirar, vai poder ouvir bem, vai poder não sentir calor e etc. No outro campo está aqui a demanda mental, que é o que tem na minha cabeça, está aproximado do que eu tenho. Então, se eu estou querendo uma sala de aula, eu tenho que ver os elementos ali que dentro da minha concepção cultural, da minha concepção de vida, de tudo que eu trago da minha mente, se alinhe com o espaço. Então, eu preciso olhar para aquele espaço e ver que ele está alinhado com aquilo que eu estou pensando. O exemplo que eu dou disso é sobre um corrimão numa praça pública, para você descer ou subir uma escada. O corrimão serve para apoiar o corpo, tanto subir como descer. Então, quando eu olho para a escada e vejo aquele corrimão, ninguém precisa me explicar, eu vou entender que aquilo ali serve para segurar e descer. Porém, o skatista já percebe aquilo de outra forma. Ele vê aquilo como um obstáculo, ou local para ele fazer uma manobra. Então, essa relação entre o público específico, o usuário específico, e aquilo que o espaço vai dar a ele para ele compreender, para ele tomar decisão como usar, é papel do arquiteto e urbanista. Então, se eu quero que os skatistas usem aquilo como rampa, como obstáculo, eu devo considerar isso. E se eu quero também que a pessoa use para subir, eu devo considerar isso. Então, esse campo aqui, o arquiteto, quando projeta, ele vai tentar gerar algo para que as pessoas compreendam, perceba e use apropriadamente. Né? É muito comum a gente ver uma pessoa pichar um muro. Né? Outro dia, hoje mesmo eu estava vendo um pessoal reclamando lá em Maceió que as máquinas de fazer academia na beira da praia estavam sendo vandalizadas. Filmaram um monte de jovem pulando em cima, quebrando lá tudo. E aí uma das pessoas que estava vendo aquilo lá postou dizendo que não tem nada disso nos bairros do interior, que não são no litoral, né? Os bairros mais para dentro, aí o pessoal pega e utiliza isso dessa forma. Então, esse é o trabalho de entender os usuários e fazer aquilo que seja fácil de compreender, perceber e usar adequadamente. E isso é feito através de signos da linguagem, que pode ser linguagem visual, linguagem escrita, ou seja, o que for. Então, aqui a gente trabalha com a mente da pessoa, com a compreensão racional dela. Ela alinha com aquilo que tem na memória. O último campo, que ela está mais longe da materialidade e está mais dentro da subjetividade, é o campo da demanda afetiva, que aqui a pessoa precisa sentir.
né? Sentir vontade de ir ou de vir, o que for. E isso se dá a partir do momento que alguns elementos podem influenciar ele de alguma maneira ou de outra, certo? Sim, mas como achar esse material? Eu vou tirar aqui o slide para conversar com vocês, tá? Como tirar, como fazer isso? Isso que é o grande problema da gente, que eu tive que quebrar a cabeça durante o doutorado. Porque fazer os elementos para o conforto, hoje em dia já tem muito avanço. As pessoas fazem um teste para medir a temperatura, bota brisa, bota ar-condicionado, né, faz acessibilidade para o cadeirante entrar, essa coisa toda. No campo do entendimento também já existem muitos estudos sobre isso. Agora, no campo do sentir, como que nós podemos fazer? Foi aí que eu entrei num estudo, que aí eu vou mostrar para você, vou dar um pulo aqui lá na frente, aqui. Eu fui lá na frente, olha só. Aqui nós temos as 3 dimensões, física, objetiva e simbólica. O que ela faz? A dimensão física é sinalética, ela tem a capacidade de gerar sinais, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. A objetiva semântica, né? E a simbólica, obviamente. Qual é o elemento básico da dimensão física? O sinal. Qual é o elemento básico da objetiva? O signo. Qual é o elemento básico da simbólica? O símbolo. O que deve ser, o que gera ação e efeito? O sinal ativa. Então, o que é isso? Eu olho para um local com uma parede branca, e quando eu vejo algum elemento lá que não é branco, eu vou olhar para lá. Só isso. O sinal faz com que eu ative alguma área, certo? Então, ele tem o papel de ativar os sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. Então, eu não olhava para aquele espaço, agora eu estou olhando e estou achando que tem alguma coisa ali. Então, ele tocou meus sentidos, tocou meu olho, minha audição, o que for. Bom, quando eu começo a olhar aquele sinal, eu começo a entender que aquilo pode ter um significado. E aí eu ativo a mente e a razão. Se esse elemento impressiona aos meus sentimentos, eu vou ter uma relação de afetividade ali, certo? E isso está aqui nesse quadro, para vocês entenderem. Olha só, esse primeiro elemento aqui é um sinal. Uma linha na vertical, outra na horizontal. Então, antes tinha o fundo branco. Alguém veio aqui e traçou esses 2 riscos. O que é isso aí? 2 riscos em ângulo de 90 graus, segmento CD, AB. Beleza. Então, eu olho para aqui e vejo que tem alguma coisa que eu possa olhar. Certo? Nesse ponto aqui, esse elemento, ele começa a ter um significado quando eu relaciono isso às 2 peças de madeira, né, que era utilizada no passado para prender pessoas que cometiam infringir alguma lei lá antigamente, certo? Então, a minha razão entende essas 2 linhas como aquilo que representa isso. Então, ele remete para um objeto, que pode ser um objeto físico ou um objeto imaginário, né? Bom, quando isso começa a tocar no meu sentimento em relação à cristandade, por exemplo, de raiva ou de amor ou de dedicação, de sagrado, o que for, esse elemento, que ele é igual no sinal, que é igual no signo, que é igual no símbolo, ele passa a ter uma relação com a minha intimidade, com a minha subjetividade, e cada um vai ter a sua. Então, o signo ele é coletivo, porque ele remete a um objeto. Agora, como esse símbolo toca a mim, na minha individualidade, ele se torna símbolo.
Certo, pessoal? Beleza? Então, isso que eu mostrei a vocês aqui, ele traz isso aqui. Então, aqui está explicando isso que eu falei, está aqui. O que acontece? Diante disso, eu comecei a trabalhar para tentar entender como que nós criamos em nós mesmos os elementos que podem ser influenciados e tocar a nossa afetividade. Olha lá, o saber humano. Então, o saber humano, que está o ser humano aqui no número 1, ele é influenciado por duas coisas: o físico humano, a mente humana, o sentimento humano. Um é pela sua herança genética, então, dos pais, dos avós, tataravô, homem da pedra, vai embora, traz dentro dos corpos que são gerados a partir um do outro, um código genético que traz os elementos físicos, mentais também, e, obviamente, o sentimento para o ser humano. Esse ser humano também, ele é influenciado pelo ambiente que ele vive. Então, o gênero humano, o Homo sapiens, ele também é influenciado pelo ambiente que vive. Da mesma maneira, os pais, os avós e o tataravô da pedra foram influenciados pelo ambiente em que viviam em cada sua época. E o DNA, ele pode sofrer mutações diante da exposição ao ambiente. Isso aí a gente pode trabalhar em outra época que chama os telômeros, né, uma série de... Então, a neurociência já trabalha na possibilidade da alteração do DNA a partir da influência do meio. E, obviamente, durante a geração, o meio vai influenciar no ser que vem à frente. Então, esses dois universos influenciam no homem. E esse homem, esse ser humano 1, tem semelhante a ele 1, 2, 3, a população do mundo inteira, que são semelhantes a ele, que tem essa mesma influência. E quando esse ser humano número 1 se expressa, falando daquilo que está sentindo, pensando, ou se pode ver o movimento do seu corpo, os outros seres humanos vão conseguir reconhecer que alguma coisa dele é parecido com de cada um. Então, nessa relação do ser humano com os outros seres humanos, isso confirma ou não aquilo que pode. Então, para que isso seja tocado na afetividade, a gente trabalha com símbolo. Para ser tocado na razão, a linguagem, e para ser tocado no corpo, tudo aquilo que influencia os sentidos. Beleza, galera? Como é que está aí até agora? Nossa, é bem interessante e denso, né? Tá ficando, tá ficando claro essa abstração aí? Não, tá sim, tá sim. É um ponto bem diferente do que os arquitetos costumam trabalhar, né? Sim. Por isso que eu tô tentando fazer a arquitetura influente, tá? Então, como que eu faço para tentar projetar? Eu tenho que encontrar os elementos, eu vou aqui expor de novo, tá? Tentar encontrar os elementos que vão influenciar aqui. Onde que eu vou encontrar isso? Dentro do imaginário, dentro da ancestralidade do ser humano e dentro também daquilo que influencia o ambiente sociocultural desse indivíduo. Da mesma maneira, aqueles outros seres humanos que se relacionam com ele. Então, a primeira premissa
da arquitetura influente, vou voltar aqui para o início, é trabalhar aqui nesse ponto, ó, entender o humano que vai usar o espaço, certo? O que tem acontecido hoje em dia é que nas escolas de arquitetura, a primeira coisa que os professores pedem é para a pessoa procurar uma referência. E aí vão procurar os projetos que já existem. Isso não é ruim, não, tá? Mas isso deve ser colocado para o segundo momento. O primeiro momento é tentar entender quem é o usuário ou quem são os usuários, na sua maior profundidade possível, tanto no seu aspecto social, quanto nos seus aspectos ancestrais, e trazer também a relação que ele vai ter no espaço com as outras pessoas. Quem é que vai usar esse espaço também? Porque esses três elementos, a ancestralidade, o meio sociocultural e aqueles seres humanos que vão conviver com ele no espaço, vai determinar os elementos ou dar sinais de elementos que podem ser usados, certo? Por isso que tem esses três elementos que eu coloquei aqui. A herança genética, os esquemas aprendidos. Olha só, eu estou usando esquema direto aqui, tá? Por que eu estou usando esquema? É isso aqui, ó. Eu até brinquei lá. Você sabe o que é isso aqui? Sabe que objeto é esse? Parece uma cadeira ao contrário. É comum eu apresentar isso aqui e as pessoas ficarem em dúvida, tá? Bom, aí quando eu faço isso, já fica mais fácil de compreender. Se eu apresentar essa aqui, ninguém vai ter dúvida de falar que é uma cadeira, certo? A não ser por dissonância cognitiva. A pessoa sabe o que é, mas porque é muito inteligente, fala que não é só para criar uma forma de pensar diferente, tá? Mas sabe E aí que eu mostro isso aqui, eu pergunto, são cadeiras? São. Elas são iguais? Não são iguais, mas elas são semelhantes. Por quê? Porque elas trazem o esquema da cadeira. Elas têm assento, têm encosto e têm pernas. Então, na minha cabeça, a ideia cadeira, ela tem que ter essas três coisas. Então, quando eu olho para o objeto, esse objeto pode se acomodar no meu esquema mental. Então, eu falo, isso é uma cadeira, não é um abacaxi, por exemplo. Então, neste caso, eu preciso usar os elementos que são comuns à linguagem da pessoa. Quando eu boto essa cadeira aqui maluca, ela tem elementos aí que é estranho para mim. Então, eu fico tentando imaginar o que seria. Só que a partir do momento que eu olho para isso aqui e eu vejo que é uma cadeira, ela já entra no meu esquema anterior. O símbolo trabalha com essa parte aqui, que como eu não consigo descrever e entender, vale a minha intuição, o meu sentimento. Olha só que interessante isso aqui. Certo? Esses elementos, eles não são iguais, mas são semelhantes. Vocês sabem o que faz com que eles sejam semelhantes? Consegue entender por que eles são semelhantes? Pode falar. pela forma geométrica, né? Isso aí. Pela triangularidade. Né? Eles são triângulos. Só que esse é um triângulo feito de prego, esse aqui é um metal, esse é madeira. Certo? Então eu olho para isso, entendo que esse objeto pode ser conceituado como triângulo. Mas o triângulo, ele está mais do que ali, mas ele está na minha cabeça. Certo? Então, eu olho para isso pelo sentimento, falo, são semelhantes ou não são semelhantes. Esse achar que são semelhantes ou não são semelhantes, que é o papel do símbolo. Né? Então, quando, por exemplo, alguém fala, olha, fulano
ele é brabo como um leão. Então, eu estou criando um elemento que vai trazer o sentimento de uma pessoa pela outra. Então, se eu tenho um sentimento que o leão é muito forte, é violento, eu vou entender que aquele camarada é como um leão. Outros não, vão achar que o leão é brabo, mas nem tanto. Então, a minha relação com o outro vai se dar a partir do elemento. Certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui mais um. E por isso, pessoal, que eu tenho um dispositivo para projetar. Certo? Que ele funciona com essas 4 fases, e tem mais uma na quinta aqui, que é a fase sintética. O que é isso aqui? A fase substantiva é quando eu nomeio o ente que eu quero trabalhar. Por exemplo, se eu quiser trabalhar com a felicidade, eu tenho que trabalhar um projeto de um espaço para tentar influenciar as pessoas com a felicidade. Então, eu vou colocar aqui o nome do ente, felicidade. Eu fiz isso, tá? E aí eu posso fazer uma busca. Essa busca ela pode ser tanto pedindo às pessoas que fotografem espaços, arquiteturas, ambientes que são felizes, ou simplesmente botar a felicidade no Google. Certo? Então eu fiz isso, peguei a falar felicidade em 5 idiomas mais falados no mundo, português, espanhol, inglês, francês e alemão, se eu não me engano, botei. Eu peguei as 100 primeiras imagens que apareciam de cada palavra. E, ao mesmo tempo, eu coloquei o oposto, infelicidade. E aí gerou uma massa imagética aqui o produto. Essa fase gera um monte de imagens. E aí eu peguei essas imagens e comecei a entrar na segunda fase, que é a analítica. Então, o que eu fiz no primeiro passo? Separei eles por tipos. Certo? E fui dando um nome. Por exemplo, tinha pessoas com braços abertos. E outro carinha rindo. E aí eu comecei a fazer uma análise em profundidade, tentando descobrir dentro desses grupos o que eles tinham em comum. Tá? Quer ver um elemento interessante? Quando eu botei felicidade, a maioria das imagens que veio eram coloridas. E em felicidade, a maioria que veio era preto e branco. Então, isso me deu um sinal muito forte do que eu poderia utilizar numa proposta de ambiente feliz. Certo? Então, há uma possibilidade muito maior do colorido influenciar a pessoa para se sentir, querer viver por cores do que o preto e branco, do que o escuro. Certo? Isso parece óbvio, mas aqui tem uma ferramenta que comprova isso. Então, o que acontece? São coisas que são interessantes. Eu, na explicação do vídeo que eu coloquei, eu falei sobre o paraíso, que eu não encontrei arquitetura. Eu comecei a estudar e fui vendo. É por isso que o pessoal que defende a biofilia tem colocado as propostas. Porque nós temos o paraíso, por exemplo, ele tem toda uma vegetação. Só que a vegetação do paraíso ela não é desordenada, não é uma mata fechada. Ela é um jardim. Ela é o Jardim do Éden, o nome já diz. Então, o que as pessoas tendem a gostar é da vegetação ordenada. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma biofobia. O que é isso? Pode sair uma cobra de dentro desse mato e me morder, ou um mosquito ficar me picando. Então, ela é sempre algo de 2 lados. Até uma experiência interessante sobre isso, deixa eu sair aqui para a gente conversar. Tem uma experiência interessante sobre isso, que é a experiência de um camarada que pega um copo de suco de laranja e dá para a pessoa tomar. Faz isso com várias pessoas. Aí pergunta, você gosta de suco de laranja? Gosto. Então prova isso aqui. A pessoa toma, que bom, tá geladinho e tudo mais. Então, agora eu vou fazer
colocar uma coisa aí dentro para ver o que é que acontece. Então ele abre uma caixinha e fala, ó, dentro dessa caixinha tem algo que está totalmente esterilizado, não faz mal a ninguém. Aí ele tira uma barata e joga a barata dentro do copo de suco de laranja. Depois disso, ninguém mais quer tomar o suco de laranja, tá? Mesmo tendo na mente, racionalmente, que a barata não vai fazer mal nenhum, porque ela está totalmente esterilizada. Certo? Aí eu fui ver de onde que vem isso. Porque é o seguinte, nossos antepassados, eles tinham uns que não tinham medo da barata. E aí comia qualquer coisa junto da barata. Aí morreram. E outros que tinham medo da barata. Então evitava a barata, tinha nojo da barata. E aí ficaram vivos. E nós somos filhos daqueles que tinham nojo da barata. Né? Então isso ficou registrado no nosso DNA até hoje. Então tem muitos medos da gente, muitas fobias e muitas coisas que a gente gosta que está ligado com nossos ancestrais. Certo? Então, André, quando eu estou falando para André, sabe por quê? Por causa da questão do projeto lá simbólico. Quando você vê os elementos que são colocados nas igrejas e gera esse ou aquele sentimento, ou aquela atração ou repulsa, você vê que isso é porque eles foram buscar dentro do imaginário popular e reforçar a partir da arquitetura isso. Então, as igrejas góticas, por exemplo, ao mesmo tempo que elas dão a ideia de santidade, elas também dão a ideia de medo, sentimento de medo. Então, isso é muito parecido com o que, na época que foram feitas as catedrais góticas, que se queria gerar um sentimento na religião, né? Ao mesmo tempo o sagrado e ao mesmo tempo o medo. Certo, André? Você já deve ter descoberto isso nas suas pesquisas. Aí. Então, essas são as premissas que a gente tem tentando trabalhar. Tá, mas eu falei demais, eu queria ouvir um pouco vocês agora, dessas coisas que eu andei falando. Afinal, é um bate-papo, né? Eu ia até escrevi aí no chat, né? É interessante essa ideia da cor, né, como influência da felicidade na tua pesquisa pelas fotos, né? E hoje eu estava lendo em algum lugar sobre a ausência das cores na arquitetura, né? Como que o arquiteto ele desaprendeu a usar a cor, né? A maioria assim, não posso falar a maioria, mas muitas obras que a gente vê hoje é branca, preta e cinza, né? Ou tom pastel, aquele amarelinho fraquinho, sabe? Só para falar que tem cor, eu vou colocar um campo de algodão, né? E essas cores mais saturadas, elas acabam perdendo espaço, né? E é interessante, porque quando tu faz essa pesquisa da infelicidade, que apareceram essas cores mais frias, né? Mais sem calor, nesse âmbito, né? Então, pensando na casa, por exemplo, quanto mais a gente pintar uma casa de branco, preto e cinza, talvez mais infelizes, né? Não dá para chegar nessa conclusão, mas mais infelizes as pessoas que vão usar, né? Essa casa, elas fiquem, né? Uhum. Agora você falou uma coisa interessante aí, sabe, André? Como eu tenho trabalhado além da influência simbólica, há uma influência física da cor. Pouca gente sabe que as cores complementares, por exemplo, o verde e o vermelho, que elas estão na extremidade do espectro de cor, elas são complementares. O que quer dizer isso? Se você olhar muito para o verde, passar um tempo olhando para o verde, e olhar para um branco, você vai ver o vermelho lá. Isso é porque as células da visão, elas morrem. E quando elas nascem o oposto. Certo? Então,
essas cores são complementares. Então, uma gera a pós-visão da outra. Então, se você olhar para o vermelho muito tempo e olhar para o branco, ela vai ficar verde. E vice-versa, certo? Então, o que acontece? É por isso que o verde ele é usado nas salas de cirurgia, porque tem muito sangue lá. Então, quando o sangue é vermelho, não tem como não ser. Então, a roupa verde do cirurgião e os espaços verdes, elas vão dar um equilíbrio, né, com um contraste complementar para tranquilizar um pouco a visão de quem está ali no meio. Isso não é psicologia, não, tá? É física, certo? O que acontece? Pouca gente sabe que os pastéis ou grisês, vai depender de Newton ou Jung, cada um chama de um nome diferente, a gente chama mais de pastel. Ela é o somatório de uma cor complementar com a outra. É o verde misturado com o vermelho. Só que ela é diminuída a sua intensidade. Então, sempre é usado um pouco mais claro. Então, o branco total, o preto total, o somatório desses dois dá cinza, mas eu posso ter um cinza mais intenso e menos intenso. O verde com vermelho vai dar uma cor terrosa, que eu posso ter ela mais intensa ou menos intensa. Quando eu coloco os pastéis, eu gero sempre uma sensação de conforto visual. Então você não erra nunca colocando pastel, entendeu, André e Cleiton? Não erra nunca. Porque ela sempre está equilibrando o sentido visão do ser humano. Então, para eu falar, para eu vender isso como uma coisa boa, eu falo que é chique, é moda, certo? É muito melhor do que eu dar uma explicação maluca dessa que eu dei, entendeu, André? Imagina o cliente ouvindo. E aí você fala, que está na moda agora é o pastel, o nude, né? Aí que eu pergunto, o que é nude? E outra coisa, essa questão das cores, eu pergunto a todo mundo, de onde você tirou? O vermelho abre apetite, estimula. Eu falei, quem disse isso para você? Ninguém sabe responder. Certo? Por quê? Porque teve alguns pesquisadores, Israel Pedrosa foi um, que escreveu Da Cor à Cor Inexistente, e ele fez uma pesquisa nos anos 70 para saber como que as pessoas percebiam determinadas cores. E aí fez um livro, Da Cor à Cor Inexistente, ou também tem a Psicodinâmica das Cores. E aí a galera usa isso como uma regra geral, entendeu? Aí eu falo, como que abre o apetite? E se for um grupo de vegetarianos? Será que o vermelho vai abrir o apetite? Talvez seja mais o verde, né? Porque vegetariano come mais o verde. Então eu tenho questionado muito e falo que essas coisas das cores, você precisa ver quem é que está trabalhando, para quem que você vai fazer o trabalho. Por exemplo, um quarto de uma criança vermelho é um absurdo. Mas no Japão pode ser, porque a cultura deles lá usa vermelho para criança dentro do quarto. Então, isso que eu estou trabalhando da arquitetura influente preza por entender e pesquisar profundamente quem será os usuários. Quem que vai usar isso? Que característica tem? Se for de um indivíduo, é mais fácil. Se for de uma família, complica um pouco mais. Se for de um grupo maior, por exemplo, uma escola, eu preciso estudar muito o público que vai ali, né? Quem vai usar. E os usos são distintos. Numa escola tem aluno, tem professor, tem pessoal da limpeza, tem várias pessoas. Cada um vai ter a sua relação com o espaço na sua subjetividade, entendeu, André? É verdade. No exemplo da escola, né, ou shopping, alguma coisa assim, tu tem gente vindo de vários lugares com vários antepassados, né? Quando a gente vai projetar um espaço litúrgico, né, a gente sempre coloca que a primeira coisa que a gente precisa ver é para que comunidade que está sendo projetada aquilo, né? Como que se organiza aquela comunidade, como é que ela
é rural, é urbana periferia, é urbana central e tal. Mas todos, teoricamente, ali são católicos, no meu caso são católicos, né? E moram num determinado bairro, né? Muito difícil vir alguém de fora, né? Mas mesmo assim a gente tem toda essa carga de antepassados, né? Para levar em consideração nesse projeto de igreja, né? E a própria história, tradição, enfim, liturgia. Eu tentei desenvolver um aplicativo, só que infelizmente não encontrei profissional para fazer isso lá na instituição, que era, por exemplo, eu vou trabalhar com uma escola, ou com uma igreja, ou construir uma igreja católica. Então, eu daria um aplicativo que é muito simples. Né? Por exemplo, fotografe 3 imagens que é sagrada, 3 espaços, 3 ambientes. Então, a pessoa fotografaria nesse aplicativo, isso ia para um arquivo nas nuvens. E fotografe 3 imagens, 3 espaços que sejam profanos. Certo, André? Entendi. Então, aí eu poderia tirar da própria pessoa uma série de imagens, que eu chamo de massa imagética, um material riquíssimo, partindo do usuário, para eu poder fazer uma análise. Que aí eu tenho o sistema todo, como que analisa isso, entendeu? Trabalhando o que é a figura, o que é fundo, separando cores, dando nome. Eu tenho toda uma metodologia desenvolvida para isso. Para chegar a alguns elementos que eles poderiam ser utilizados ou não, de acordo com o projetista. Uhum. Certo? E aí, meu irmão, seria muito difícil você não acertar. Porque você ia tirar da própria imaginário, do próprio pensamento daquele que vai usar os elementos da sua projeção ou da sua projetação. Seria uma mão na roda, né? Hoje a gente faz reunião, né? Mas às vezes o pessoal fica inibido, enfim, a história do medo de errar, né? De responder errado. Mas não tem certo e errado, né? Responde o que tu acha, qual que é o teu entendimento daquilo, né? Mas o pessoal fica, às vezes, tu vai apresentar um projeto, ninguém fala nada, sabe? Todo mundo fica... Então, o que eu estou tentando fazer, André e Cleilton, pedir a gentileza de pessoas como vocês para a gente experimentar esse negócio, entendeu? E, para isso, as pessoas que vão experimentar tem que ser, eu chamo de iniciado, tá? Porque isso é uma bruxaria, certo? Quando chegar lá na hora de fazer a hermenêutica, que é a tentativa de interpretar as manifestações das pessoas, ela precisa de uma intuição muito forte do projetista, certo? E aí, eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês verem por que eu estou falando isso, tá? Peraí um pouquinho. Já está em tela aí para vocês? Sim, está aparecendo. Bom, esse esquema eu tive que chegar por conta que eu não estava dando conta, que são as atividades de análise, de síntese e de atividade de avaliação, dividida num hexagrama, 6 partes. O objetivo maior é pegar o ser humano, entender ele e propor um espaço qualquer. Uma igreja, uma escola, uma casa, um interior. Então, a princípio, esse caminho aqui da seta é o caminho que vai acontecer. Mesmo que ele aconteça começando em uma dessas bolas aqui separadamente e depois passando para outra. Por isso que tem interligação aqui no meio. Todas as bolas, todas as esferas ligam-se uma com a outra. Isso é um esquema espacial na plano. Então, o que acontece? O homem é aquele que vai ser o usuário. Então, a gente precisa tentar entender o que nós estamos fazendo, descobrir o problema. E, às vezes, a gente só sabe direito o problema que a gente resolveu quando a gente apresenta a solução, tá? Isso é normalíssimo. Os alunos me perguntam, professor,
eu escrevi o memorial, o conceito, depois que eu fiz o projeto. Eu falei, não tem problema nenhum. Você, no primeiro momento, você tinha uma ideia do conceito, mas você não tinha ele definido. Você pode fazer o conceito depois de apresentar. Isso não é desonesto, não. Certo? Então, o que eu descobri é que para você apresentar uma proposta a partir de uma lógica e apresentar uma solução, você tem uma etapa anterior, que ela é chamada de raciocínio ontológico. O que é isso? Eu preciso tirar aquilo do mundo do não ser para o ser. O que está na minha mente, né, o que está na minha percepção do mundo, e trazer para o mundo da existência. Então, por isso que os arquitetos começam as coisas fazendo esquemas, desenhos, escrevendo algumas palavras. E, a partir daí, faz crítica, raciocínio lógico, sobre aquilo que saiu da cabeça, certo? Essa proposta que eu tenho apresentado de projeto, ela vai dar os elementos ontológicos, certo? Que são aquilo que pode ser usado logicamente para apresentar uma solução. Por isso que ela tem uma grande pegada intuitiva aqui, de sentir, para depois trabalhar o raciocínio lógico. Quer dizer, não necessariamente nessa ordem. Quer ver um exemplo disso? Vou falar para vocês. Dá para dizer que nem tudo que vai para o ontológico vai passar para o técnico, né? Sim, porque você pode ter uma série de elementos simbólicos e você vê que por esse motivo ou por outro você vai usar só esse e não o outro. Entendeu, André? Entendi. E aí vai depender do projetista que está atuando ali. Óbvio. Vocês já repararam que o Fusquinha é simpático? O carro Fusquinha, ele sempre dá uma ideia de simpatia. Ele não é um carro que as pessoas têm ódio. Né? É uma relação, que bonitinho. Por incrível que pareça, se você olhar para frente dele, ele tem duas bolas e uma parte abaixo arredondada que parece uma boca sorrindo. Certo? Nós desenvolvemos a capacidade de olhar o rosto das pessoas lá atrás. Porque quem conseguir olhar para o rosto do outro e entender que ele ia me agredir ou ficar meu amigo, conseguiram ficar vivo. Certo, André e Cleio? Então, observar o rosto é algo ancestral no ser humano. É algo intuitivo. E a gente nem sabe por que gosta daquilo ali. Certo? Então, interessante. Se eu tenho elementos que produzem uma carinha sorrindo, mesmo que isso não fique óbvio, há uma tendência da pessoa ter uma simpatia por aquilo. Porque ele aprendeu isso para ficar vivo. Entendeu, André? Agora, eu descubro isso. Descubro também as cores, colorido e preto e branco. São dois sinais, são dois agentes que eu posso ou não utilizar na minha proposta. Por isso que elas são do raciocínio ontológico. Eu trouxe para a realidade elementos que podem ser utilizados. Certo? E aí eu posso utilizar isso ou não. Teve um aluno que fez um TCC para desenvolver uma marca do aeroporto novo aqui de Vitória, e ele usou toda essa tese para fazer isso. Então, não tem como eu fazer como a neuroarquitetura. Não existe. Nem com a psicologia ambiental. Fala assim, olha, isso aqui vai gerar uma sensação tal, isso aqui vai gerar uma sensação assim. Porque vai depender do usuário. Certo, André e Cleilton? Então, eu estou propondo uma forma de projetar que você inicia analisando a manifestação, a expressão daquele que pode ser o usuário. Quando eu uso o Google, o que eu estou usando? Ali tem o maior depósito de imagens já produzidas pelo ser humano. Nunca se teve tantas imagens ali. Então, quando eu coloco a palavra felicidade no Google, para o Google pegar o algoritmo dele e pesquisar,
ele vai trazer aquilo que foi colocado de forma espontânea, o que é um cartão, uma brincadeira que alguém fez, um texto que alguém escreveu sobre uma poesia. Então, essas imagens, ela tem a matéria-prima bruta que eu posso pensar ali dentro, elementos que nasceu da própria expressão dos usuários humanos, certo? E aí eu tenho uma metodologia para fazer isso, que aí é uma hora que a gente pode conversar isso num outro encontro. Mas essas premissas, elas precisam, porque não adianta eu passar esse dispositivo para quem não conversou sobre isso, porque senão ninguém vai entender o que está acontecendo, certo? Então, por isso que precisa conversar bastante. Uma coisa que é importante também é definir usuário e cliente, né? No nosso trabalho, né? Que nem sempre o cliente é o usuário, né? Exatamente, nem sempre o cliente é o usuário. E como é o cliente normalmente que paga, é complicado, porque às vezes tu vai defender, não, vamos colocar isso porque o usuário vai usar dessa forma e não sei o que e tal. E o cliente fala, não, sou eu que estou pagando, eu quero aquilo. Então, André, isso é interessante sua colocação, porque veja só, você sabe o que eu já fiz com clientes nessas situações? Eu falei assim, olha, eu estou te mostrando aqui uma coisa bem fundamentada, certo? Então, esse me parece que é o caminho mais adequado. Mas o senhor está falando de coisa diferente, né? Eu vou colocar, só que eu vou tirar meu nome disso. E vou falar que isso foi colocado porque você me obrigou a colocar. Tá certo? A pessoa para e pensa duas vezes sobre isso, entendeu, André? Eu vou colocar com o maior prazer, mas se me perguntaram, eu falo, isso foi ideia de fulano de tal, assim, assim, assim. Até aqui fui eu que fiz, daqui para lá foi ele. Então, quando eu falo isso para eles dão uma pensada, porque vai colocar em jogo o nome deles, entendeu, André? Então, fala assim, você vai precisar me autorizar a falar que foi você que disse isso, tá? Aí eles, não, tá bom, vá, faça aí como você achar melhor. E aí eles correm do pau, entendeu? Correm do pau na hora. Entendeu, André? Agora, para você fazer isso, você precisa de uma fundamentação muito bem fundamentada, né? E é isso que eu estou tentando desenvolver aqui. Agora, de qualquer maneira, se nós entendermos o cliente que tem uma percepção também do usuário, isso pode ser positivo. Porque, às vezes, quem solicita entende também do usuário. E o que ele está falando, às vezes, é importante, entendeu? Então, você precisa pegar a fala dele e fazer uma análise. Entendeu, André? E pode Sim, ser, tem que pode ser que tenha uma avaliar, oportunidade legal ali na fala do cliente, que a gente torce o nariz, porque não é chique aquilo que ele falou. Você quer ver um exemplo disso? Um camarada fez uma proposta de um bar maravilhoso para um cara que tinha comércio há muito tempo. E na hora que terminaram o projeto todo, montaram tudo, ele pegou aquela vitrinezinha de salgadinho antiga, sabe, redondinha assim, e foi lá e colocou em cima do balcão. Aí as arquitetas falaram, nós fizemos esse projeto todo, o senhor coloca esse negócio aí, tá ridículo. Isso vende, ele falou. Isso aqui vende. Só que no projeto das arquitetas não tinha nada parecido, similar, que tivesse o mesmo uso. E aí ele sentiu o fato, mas só que ele não sabia falar disso. Então ele foi lá e botou em cima do balcão o elemento. Esse livro, Como os Designers e Arquitetos Pensam, do Brian Lanson, ele fala sobre os condicionantes. Ele fala de condicionantes do projetista, condicionante do cliente, do usuário e dos legisladores. Certo? O legislador são as leis, as normas que tem. Esse aqui é radical, não tem como alterar, a não ser que você mude a lei. Do usuário, você também não tem como modificar muito na proposta, porque eles vão usar. Do cliente, as exigências do cliente, elas são um pouco mais flexíveis, porque você pode mostrar a ele que por mais A mais B, tal caminho é melhor. Agora, as exigências do projetista, elas são as mais flexíveis. Quais são as exigências do projetista?
o estilo dele, o status dele no mercado. Essas coisas influenciam, obviamente, na proposta. Então, isso tudo tem que ser considerado. Agora, você só considera isso olhando para esses seres, não indo atrás de referência. Porque a pessoa fala assim, preciso fazer uma praça pública. Aí pega as praças de todo lugar do mundo e vai achando coisas bonitas, legal, funcionais, e vai fazendo uma coxa de retalho. E aí, às vezes, isso não dá certo, entendeu? Às vezes fica bonito, mas não fica para aquele usuário daquela cidade, né? Não tem a validação. É. Um exemplo disso forte, teve um projeto de uma casa lá em Maceió, que os projetistas fizeram e construíram, ficou lindo, ficou maravilhoso, ganhou tudo quanto é prêmio que você imaginar. Dentro de um ano, os donos da casa venderam a casa. Certo? Venderam a casa. Aí você pergunta, será que esses prêmios todos foram para cá, tinham sentidos? E quem aprovou esse prêmio, deu prêmio, foram os arquitetos, tudo mais, entendeu? Não foi aquele que vai usar. E quem vai usar é que deve ser quem tem que dar o veredito final de tudo, entendeu? Eu já tive um projeto assim, de uma loja, que na fachada e tal, fiz uma escada lá, bonita, toda um degrau maior que o outro, enfim, elevado, com vegetação por baixo e tal. Um ano e pouco depois, o cliente virou para mim e falou assim, olha, tua escada ficou linda, todo mundo que vem aqui elogia ela, mas eu preciso de mais uma vaga mais uma vaga de estacionamento. Quebrou a escada, fez uma escadinha comum e botou mais uma vaga lá. Então, isso vai acontecer, porque, na realidade, quem projeta para o outro. Muito difícil projetar para si mesmo, a não ser que se fosse você fizer a própria casa, entendeu? É. Mas é sempre para o outro. E a ideia é isso aí, é estudar com muita profundidade o outro. E tentar ver como que pode fazer isso aí. Se você faz isso, você vai conseguir influenciar profundamente o usuário. Por isso que não tem como fazer uma regra, nem falar assim, o vermelho faz isso, você botar a parede mais perto, dá a sensação de estreitamento, mais longe, não sei o quê. E pode ser que não seja. Mas vai depender muito da vivência daquela pessoa, né? Então, e por isso que eu tenho problema de trabalhar essa temática, porque as pessoas querem uma receita, entendeu, André e Cleilton? Querem uma receita. O que eu faço para ser feliz? Não sei. Você tem que estudar o seu público, o seu usuário desse espaço e ver. Que é a praticidade, né? Aquela coisa fugiu a palavra que é do diagrama, né? Do manual, né? Aquela história do manual. Como é que eu faço para projetar uma casa? Faz isso, 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 projetar uma casa. De fato, projetou, né? Mas tem que avaliar o principal, que é o usuário, né? Quem vai usar aquela casa, né? Ou, no caso, o dono, enfim. E aí a receita é complicada, porque nem sempre ela vai suprir a necessidade dele, né? Só que é muito mais prático, né? Sim. A gente enfrenta isso na catequese, né? A catequese ela veio muitos anos com aqueles manuais. Então, o catequista, ele lia o manual, seguia lá as lições, acabou, no final do ano, recebia a CRI, o sacramento e tal. E agora, como fazer isso tornar mistagógico, né? Como fazer isso ter sentido com aquela pessoa que está, de fato, ali aprendendo não, né? Mas vivenciando aquilo. Que vivencia e acaba interiorizando, né? Tem que olhar muito pro outro. Então, não é... Quando tu tira esse negócio de que não é o manual,
tu tem que primeiro avaliar aquela pessoa, avaliar aquele usuário, te dá muito mais trabalho para fazer um projeto, para fazer enfim, qualquer atividade, né? Por isso, André, que eu desenvolvi essa metodologia, que você faz isso a partir de fotografias que a pessoa tira. Já parte de um ponto, né? Você sabe por quê? Porque eu descobri que o primeiro contato que as pessoas têm com o espaço é visual, certo? Por quê? Porque a velocidade da luz é mais rápida do que qualquer outra coisa. Então, quando você tem seu corpo está relacionado ao espaço, a primeira coisa que chega a você é a imagem desse espaço. Depois chega o som, que é mais demorado. Depois chega o olfato, que demora mais ainda do que o som. Depois o tato, que você tem que se aproximar e passar a mão. E por último o sabor, se tiver. Você tem que passar a língua, já começa a entrar. Então o que eu fiz? Eu falei, vou trabalhar pelo primeiro impacto. E eu comecei a trabalhar a visualidade. Mas pode trabalhar os outros sentidos, mas eu trabalhei a visualidade porque ela é muito mais veloz. E também o nosso funcionamento mental parece que ela funciona muito mais pela construção de imagens do que pelas palavras, certo? Se eu pedir a qualquer pessoa que fale como sai da sua casa e vai até o shopping, explicando palavra por palavra, ele vai levar um tempo muito maior do que pensando. Então, o pensamento, você corre toda a imagem e vai chegar até lá, rápido. Então, a nossa construção mental, os nossos esquemas mentais, ela tem uma relação muito maior com a visualidade do que com a palavra, certo? Então, por esses dois motivos, pela imagem chegar a ser o nosso primeiro sentido a ser sensibilidade por causa da velocidade da luz, a luz bate e volta, e pela forma do nosso funcionamento do pensamento. A partir disso, eu comecei a trabalhar no entendimento do usuário a partir da sua produção das imagens, entendeu, André e Cleiton? Porque se eu peço a alguém que fotografe 3 ambientes, 3 espaços que são sagrados, e fotografe 3 espaços que são mundanos, você olhando para isso aí, você vai conseguir ter uma proximidade muito grande daquilo que expressa para ele o que é mundano e o que é sacro. Certo, André? Eu faço uma leitura dessa quando eu vou apresentar projeto de tempo, de adequação, né? Eu peço para as pessoas que estiverem na reunião, né, pensarem na primeira Eucaristia delas. Geralmente as pessoas são mais velhas, aí 50, 60 anos, né? Aí eu peço para elas pensarem na primeira Eucaristia delas, como é que foi. Geralmente eles vão falar do espaço. Ah, tinha isso, tinha aquilo, tinha aquele outro. Aí eu pergunto assim, vocês lembram da homilia que o padre fez? Ninguém lembra. Mas vocês lembram como é que estava ornamentado o presbitério? Todo mundo fala algum elemento, tal, alguma coisa. Então, é por isso que a ideia da simbólica é ir dentro daquilo que está na subjetividade e tentar ver como que isso se dá na intersubjetividade. O que cada um sente que está alinhado com o que o outro sente. Certo, André? Aí a gente pode entender melhor. Quando eu trabalho a questão da fotografia, por exemplo, eu posso pedir a alguém também que fale assim, olha, nós vamos reunir aqui para fazer o projeto da sua igreja. Me separe 3 imagens de igrejas que você tem vontade de ajoelhar. E 3 igrejas que dá vontade de você correr dela. Aí ele vai procurar lá na internet, entendeu, André? Aí você pode pegar essas imagens e começar a analisar essas imagens e trabalhar a questão da hermenêutica, que é tentar entender o sentido daquilo. Que isso aí é uma conversa que eu pretendo falar em outro momento, entendeu, André? E Cleiton. Porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui, vai ficar chato hoje. Entendi.
E aí, essa que é a metodologia. Aí, quando você analisar tudo, você vai chegar em elementos formais, em cores, em texturas, em objetos, certo? Em posicionamento de pessoas durante a utilização do espaço. Uma série de elementos que são ontológicos, quer dizer, que são seres que podem ser utilizados para ajudar no projetista construir, propor o espaço que vai gerar esse ou aquele efeito. Mas tem que ser iniciado, entendeu, André? Cleio, tem que ser iniciado. Né? Entender dessa maluquice toda que eu estou falando aqui. Não, mas tem muito a ver, sim. Então a ideia é isso. Eu não queria me estender muito, não, para que a gente possa conversar. Eu pretendo chegar no momento que eu vou explicar passo a passo daquele dispositivo, entendeu? Que eu mostrei aqui. Deixa eu mostrar de novo. Já está em tela aí para vocês? Apareceu. Ó, as etapas: substantiva, analítica, hermenêutica, que é a simbólica aplicada, tá vendo? Para gerar uma série de elementos com seus sentidos latentes. E, por fim, a sua simplificação gráfica, certo? Que pode ser usado nesse daquele projeto. Aí a outra etapa, que é a sintética, é por conta de cada projetista. Ele vai pegar esses elementos, é como se tivesse tijolo, areia, esquadria, telha, para fazer uma proposta. Então, ela é algo extremamente prático. Ó. Substantiva, que é dar nome, analítica, que é tentar chegar num objeto visual, hermenêutica, que é tentar encontrar os conteúdos latentes, e, por último, fazer uma simplificação gráfica disso, com cores, formas, etc. Beleza? Espero que tenha sido legal a conversa de hoje. Não, foi muito boa. Foi muito interessante. E é um tema que não é abordado, né? A gente faz meio por intuição, né? Mas não tem nada... É a primeira vez que eu vejo ele estruturado, né, dessa forma. Isso que é bastante interessante. Cleilton, o que você achou? Fala, uma opinião. Então, durante muitas vezes eu tive que parar de ouvir vocês falando, mas eu estou num cowork aqui, eu estou tendo umas outras tarefas e eu achei que ia dar para acompanhar, mas felizmente algumas partes eu me dispersei. Mas eu acho esse tema, para mim, importantíssimo. Inclusive, eu quero levar ele para o meu mestrado. Por isso que eu quero entrar mais profundamente agora nesse comecinho dessas nossas conversas, para eu estar bem embasado quando eu for montar o meu esquema de projeto, né? E eu quero realmente seguir essa trilha desse caminho aí que a gente está desbravando. Legal. Eu vou salvar esse vídeo e colocar lá no WhatsApp o link para o YouTube, que senão ele fica muito pesado. E aí vocês e as outras pessoas podem olhar com calma, anotar o que quiser, para a gente dar continuidade em um outro encontro lá. A gente marca aí para ver se a gente se encontra de novo, para continuar a nossa conversa. Certo? Bacana, vamos marcar sim. E aí vocês, nesse tempo aí, vão vendo se vocês têm alguma ideia, algum exemplo, alguma dúvida, algum questionamento para a gente continuar na nossa conversa. Legal, a gente poderia, no grupo do WhatsApp, já se manifestar com algumas dúvidas, a gente vai respondendo e vai conversando, né? Por lá mesmo. Eu acho que é um canal que a gente consegue fazer isso aí.
Eu tenho o artigo que eu escrevi para a USP, foi aprovado. Eu tenho ele, eu estou pensando em disponibilizar lá no grupo, mas vocês não podem publicar, divulgar, não. Eu já mandei, já, né? Não mandou. Não, no grupo não. Tá bom. Então, aí até o dia 5 agora eu vou mandar para lá e já vai virar oficial. Quando ficar oficial, aí vai ficar mais fácil. Mas tá bom. É isso aí, pessoal. Obrigado pela sua oportunidade que vocês me deram da gente poder conversar. Vamos continuar na nossa conversa. Não, obrigado eu por disponibilizar esse conteúdo. A gente continua aí em outro momento. Tá bom? Vou parar a gravação aqui e depois eu disponibilizo lá, tá bom? Ok, Marcos. Obrigado, viu? Legal. Tchau.